Viva la morte mia, viva la gioventù. Salvai monache e frati dal rogo del ribelle, ma l'ONU se ne frega se brucia la mia pelle. Addio amiche mie, coi fiori nei capelli, addio care compagne, trovate nei bordelli. Addio verdi colline, ormai scende la notte, i fuochi sono spenti, addio dolci mignotte. Olá, estamos começando mais um debate soberano e hoje nós vamos discutir o Roma Morte, que é o quinto filme produzido pelo Asilo Nacionalista de Cinefebre Educativa. E, se eu não me engano, é o primeiro que nós estamos discutindo aqui no debate soberano, né? Estamos com eu, Pedrinho e Savela, que é o grosso da equipe. O Zé também colaborou, tá aqui o Birão e o Otto, colaboradores frequentes do podcast. A gente vai ir vendo o filme enquanto nós comentamos aí alguns detalhes e coisas que chamam a atenção e nessa revisita ao filme depois de tanto tempo. Bom, o Roma Morte surgiu, na verdade, eu vejo principalmente surgindo do Palu, pegando as imagens e montando e tornando aquilo um filme mesmo, porque na grande maioria ele foi filmado basicamente como imagens aleatórias, assim. Algumas delas tinham intenção de talvez entrar em alguma montagem ou coisa do tipo, várias não. E basicamente é um compilado de coisas gravadas. Agora, esse primeiro plano é em São José, né? O Palu gravou justamente pro filme. É a única coisa, acho que, se eu não me engano, é o único plano gravado pro filme. Enfim, tendo esse filme em mente. Talvez o Palu até possa me corrigir se estiver errado, mas até onde eu sei é. Mas ele é um compilado de imagens gravadas em Roma, quando eu e Isabela, a gente estava morando lá. E algumas imagens de Matinhos, quando a gente foi para a praia em Matinhos também, alguns meses antes de se encontrar em Roma. Se eu não me engano, no mesmo ano, porém alguns meses antes. E, bom, basicamente o filme existe assim, né? Daí eu, voltando pro Brasil, passei pro Palu vários arquivos, assim, um calhamaço de arquivo da minha JVC, a famosa câmera JVC. Eu tenho uma JVC, uma Handycam, se eu não me engano, 2006, 2007, por aí. Na época ela era muito boa, hoje em dia já não tanto, não é considerada uma grande câmera, mas eu gosto muito dela, tá sempre na mão. Vamos falar disso provavelmente mais um pouco depois. Eu acho que tem até a cara do JVC o filme, mas a princípio começou assim. Esse foi o começo. A ideia do Roma Morte foi basicamente, para mim, assim, eu vejo muito como o Palu vendo um filme ali, vendo alguma sequência, vendo um desenvolvimento lógico, vendo alguma coisa que, enfim, que podia de fato virar um filme, não só eu falei aqui compilado de imagens, mas é bem mais do que isso. Eu ia falar uma coisa, mas o corte me distraiu, né? Porque aqui vem um corte importante, né? Esse filme começa com esse plano do amanhecer, né? Da madrugada e o sol, e a luz do sol que vem vindo. E a primeira coisa que chama a atenção é como a configuração da luz e das nuvens é especial, né? Não é um amanhecer qualquer, assim. E ao mesmo tempo é um amanhecer localizado, porque bem no meio da imagem tem enquadrado uma árvore muito característica de certa região do mundo, né? Que é a araucária, o pinheiro do Brasil. Tem tanto no Paraná como em certos lugares de mais altitude em Minas Gerais, mas enfim. O filme já começa, não interessa onde que a pessoa esteja no mundo assistindo, ela já pode, com algum conhecimento, localizar, né, de onde que é essa imagem, essas casinhas, esse amanhecer. E uma coisa que eu queria já botar é como a montagem, né, é importante, né, nesse filme. O Pedro falou em compilado de imagens, é isso mesmo, mas também não é, né, porque, como ele disse também, quando você justapõe duas coisas no cinema ou né, o princípio da montagem faz com que uma coisa impregne a outra de sentido. Por exemplo, esse plano que, durante toda a sua duração, ele acompanha uma canção do começo ao fim, né? O tema e
a própria musicalidade da canção italiana, ela impregna a luz da nuvem e vice-versa, né? Você já olha para aquele dourado da nuvem e já começa a pensar na liberdade e na morte, né? Que são os temas introduzidos em italiano pela música. Mas, enfim, basicamente do assunto, né? Que é a nossa vagabundagem em Roma pelos olhos da JVC do Pedrinho, o Christopher chegou num tema mais profundo que tem a ver com essas duas canções aqui, começa e termina o filme, mas não só, mas que ele conseguiu entretecer através das nossas imagens. O Pedrinho falou muito bem, assim, que eu acho que o Roma Morte é produto de duas coisas, assim, e de duas coisas aparentemente pouco relacionadas. Uma que é dois amigos, né, o Pedrinho e o Savella vivendo na Itália, um deles carregando uma câmera pela qual ele tem um grande carinho e que todos nós viemos a desenvolver um grande carinho, que é essa JVC antiga, e basicamente usando a câmera, aprendendo a usar. Você vê pelos planos individuais o quanta dedicação tem no aprendizado de usar essa câmera. Não é uma câmera com particularmente tantos recursos assim, tem os recursos básicos de uma DV, uma mini DV, o zoom, etc. E eu acho incríveis os planos individualmente. Enfim, tem uma dedicação que o Pedrinho levou essa câmera e ele usou ela de fato para registrar o seu dia a dia, sabe? E foi aprendendo a usar, sabe? E o resultado tá em tela. E daí tem a segunda coisa que eu acho que é o que compôs o filme, que é a segunda ordem de eventos, que foi o Palu que trouxe, né? Ele viu esse material, né? Todos nós vimos esse material, o Pedrinho passou pra gente depois que ele retornou. E o Palu viu um filme aí, né? Ou foi descobrindo como desfiar um filme dessas imagens que eram individualmente muito impressionantes, assim. E eu acho que o Palu conseguiu condensar o que tinha de tanto da viagem quanto a dedicação do Pedrinho de usar a JVC para registrar da melhor forma possível aquilo que ele via, aquilo que ele vivia, aquilo que ele estava vivendo com o Savella, né? E o Savella também acho que operou a câmera em alguns momentos, acho que menos, mas operou também, depois ele pode falar mais sobre. Bem menos, mas aqui e ali sim. Então você tem essa, digamos, a viagem de aprendizado pela Itália, a viagem de aprendizado com essa câmera um tanto quanto arcaica hoje em dia. E o olhar do Palu transformando isso num filme, assim. Vendo as correlações e tal. O Palu já tem uma mente de montador, o Palu pensa como montador. O montador por excelência do Asilo. E, Palu, fale um pouco daí de como é que você viu esse material todo e juntou todas as peças nesse filme, e principalmente, talvez a coisa que seja o mais distintivo do Roma Morte, além da JVC, que é a cor do filme. Como é que você chegou nisso aí também? Eu acho que isso aí é fundamental para quem vê o Roma Morte saber, assim. Eu só queria falar antes do Palu ali, rapidinho, que justamente o Zé falou da cor, tem aquele plano onde o céu é metade cinza, metade azul, extremamente azul, e a outra metade é cinza, que foi um momento que eu acho que foi o primeiro plano que o Palu me mostrou, que tinha essa bizarrice de cor, assim, e que é crédito também da JVC, por ser uma câmera que pega umas cores absurdas, e daí o Palu consegue trabalhar em cima, mas enfim. Só a gente deixou passar ali o plano, eu fiquei com vontade de falar na hora, mas já que não deu, só aproveitando o momento agora, foi mal, falei, Palu. Que olhando aqui, só complementando que tem um plano aqui seguindo uma cúpula, né? Daí o céu, uma hora tá azul, uma hora tá amarelo, e vira um grisalho, assim, meio branco-amarelo, como se fosse aquarelado. Realmente. O céu da Turma da Mônica, né? Que troca de cor a cada quadrinho. Isso, exatamente. Então, eu sempre dava carona pro Pedrinho pra ir pro Cinefap, né? Pro nosso cineclube. Um dia eu fui mais cedo lá e ele ficou de me mostrar esse material todo, assim. Ele foi me mostrando meio que numa sequência, assim. Tipo, abriu lá, ó, Paulo, tô com o material separado, fiquei de te passar. Aí ele foi me mostrando rapidinho na casa dele antes da gente partir. E assim, selecionou uns 5, 6 ali que ele achou interessante na hora. Eu fui ver e assim, logo de uma imagem pra outra eu já via que algo dava pra ser montado ali, entendeu? E assim, um pouco do interesse surge diretamente desse espírito. Eu tô vendo agora o Savella subindo a escada dançando em Roma ali, um pouco da brincadeira da coisa toda, assim, não só no sentido de performance, mas da própria descoberta da câmera mesmo, que o Pedrinho, no momento em que eu vi, por exemplo, o plano em que a gente passa aquelas ruínas em Roma ali, vai até ele acha um reenquadramento numa janela aberta e vê a rua através daquilo e as pessoas parecem posadas ali no meio enquanto outras passam. E depois tem uma PAN que passa por toda a cidade, a gente tem essa mudança
de cor mesmo que eu já sentia na própria câmera, assim, né? A coisa da JVC ali, Handicam, essas câmeras para evento, viagem, para registrar coisas corriqueiras, assim, é que ela é tudo automática, né? Ela tem uma exposição automática, ela tem a temperatura automática. Então ela se adapta à imagem de trocentas formas, né? Você tá uma hora olhando para a mesma coisa e tem cores quentes, logo depois muda qualquer coisinha, ela tá fria. De repente a sombra é completamente preta, depois o branco estoura e aquilo se torna completamente visível, né? Então tem toda essa coisa de adaptação ao que está acontecendo, como a olhar a realidade através já de, né, você percebendo extremamente o artifício e o Pedrinho tentando explorar isso ao máximo, no sentido de tentar achar, né, o ponto mais interessante de olhar para alguma coisa. E frequentemente essa câmera está se movimentando ao redor das coisas. E era um material assim, depois que ele me passou, era bem, bem mais extenso, né? Inclusive tem todo o material que o Savela rodou que não entrou no filme também. Que foi rodado também com celular, foi rodado em outros contextos, mas tem esse outro olhar, né? Nesse caso aqui, normalmente é o Pedrinho olhando o Savela andando pela cidade. Ou filmando o próprio apartamento, ou lá em Matinhos também, né? Filmando o grupo. Ou descobrindo coisas, né? Como aquele plano sensacional da janela na ruína, né? Que tem uma ruína ali e só sobrou uma janela na ruína. E através da janela ele vai zoomando ali até aparecer a rua. Esse plano é absolutamente incrível. Pra mim é um dos meus planos favoritos do filme. E, cara, esse é um daqueles típicos planos eu suponho, né? Eu tenho o Pedrinho aqui, que foi o autor do negócio, pra confirmar que foi um plano quase que de descoberta, me parece. Você encontrou aquele enquadramento, né? Você pegou essa ruína e usou como um enquadramento pro movimento das pessoas, cara. E fica E daí zoomando naquele quadro, né? E daí fica aquele reenquadramento em que você tem esse tableau vivant de pessoas andando na rua. Cara, aquilo é impressionante. Aquilo lá é incrível, assim. E de novo, né? O Pedrinho às vezes subestima, eu acho, quando ele fala do filme, a importância que ele teve nesse filme, principalmente pela dedicação que ele teve em usar essa JVC e descobrir como tirar o melhor dessa câmera que é totalmente automática, que isso acho que talvez seja importante, uma coisa que o Paulo lembrou, né? E daí você tirar o melhor de qualquer equipamento que você tem, assim. A gente tem todo esse tecnicismo reinante em muito do cinema contemporâneo de ter o melhor equipamento ou o equipamento que você tem mais controle. O Pedrinho conseguiu fazer um trabalho extraordinário de base, de captação simplesmente, despretensiosamente, porque ele sabia usar muito bem a câmera que ele tinha. Só como curiosidade, esse plano teve vários nomes, né? Quando eu e o Savela a gente falava sobre eles, sobre esse plano, ele era, acho que, o plano de Palma, por algum motivo, porque tinha um zoom, provavelmente. E daí depois, quando eu renomeei os arquivos para passar para o Paulo, se eu não me engano, o nome dele era Zoom no Buraco. Mas basicamente o que o Zé falou, eu acho que tem muito a ver com uma ideia que eu acho que reina na captação de todos esses planos, que é da improvisação, né? Até a ideia de você ter uma câmera automática e ter que lidar com ela é um pouco... Também está muito ligado com essa ideia de improvisação. Você usa daquilo que você tem para justamente, às vezes não é nem tirar o melhor, mas é tirar o que você vai conseguindo fazer e cada ponto que você vai chegando te leva ao ponto que vem depois, né? Então, um pouco nessa lógica de filmar, assim, tipo, naquele plano específico, é basicamente isso, cara. Eu filmando ali as ruínas, um pouco as pessoas, andando enfim, mexendo a câmera em um determinado ritmo, e daí é uma questão de improvisação. Você vai vendo o que se apresenta no meio do caminho e desenvolve um olhar sobre aquilo, né? Então chega ali naquela janela, você, vou dar um zoom nessa janela aí, um zoom devagarinho. Esse plano eu fiz duas versões, na verdade. Tem uma outra versão que é bem parecida, porém um zoom um pouco mais torto, assim. Então nesse sentido foi escolhido, né, pro filme um plano melhor. Esse plano foi... Mas ele parte de uma... Assim como todos os planos, eles partem de um improviso, né? De você ver o que tá acontecendo. Esse do cachorro ali é um grande acidente. Maravilhoso acidente, na verdade. Eu achei impressionante. Do nada o cachorro começou a andar na minha direção. Enfim, a gente tá vendo o filme aqui junto, passou o filme do cachorro em Matinhos agora. Mas todos eles seguem essa lógica, assim. Então tinha essa ideia de que todos os planos eles eram um pouco separados de qualquer outra coisa geral, assim, a maioria deles, pelo menos. A maioria dos planos eu não tava muito pensando em como eles montavam um filme ou coisa do tipo. Era algo que eu tentava desenvolver uma lógica interna, sabe? Com exceção de alguns planos. Por exemplo, esse do Garibaldi, eu cheguei a pegar vários pontos, né? Eu tentei pegar ali o lado da estátua, que está escrito, de fato, uma morte, e sobe para que essa estátua em si é uma coisa que a gente pode conversar depois, porque é uma estátua na Sim. Piazza Garibaldi, de Roma,
assim como das 300 milhões Piazza Garibaldi que tem na Itália, tem essa em Roma, em que tem essa estátua do Garibaldi olhando a cidade, um ponto alto da cidade, ele tem essa visão, só que é uma estátua absurda, assim, porque ele tá com um olhar terrivelmente triste, não é nem um pouco triunfante, apesar de ele estar em cima de um cavalo, mas você vê, até o cavalo tá triste. E daí eu fiz esses planos do rosto dele, o plano do rosto do cavalo, o plano geral e tudo mais. Tem um outro plano ali que eu filmo os bustos, e daí o rosto do Saavedra. Então algumas coisas mais específicas foram feitas pensando em uma montagem que não encaixava exatamente num filme, assim, mas que poderia ser uma montagem em algum filme, tá? Mas a grande maioria são desenvolvimentos, assim, ó, movimentar a câmera, ver onde ela chega, onde dá para ir a partir disso, tentar fazer algo que tenha uma lógica interna, às vezes um começo, um desenvolvimento, às vezes até um fim. Só uma pequena observação, que é realmente importante voltar para a questão do Garibaldi, porque ele volta mesmo como um leitmotiv do filme, né? Total. Apesar de você ter filmado ele em 3 ou 4 posições diferentes, né? Sempre uma relação meio plano geral, indo da base da escultura até de onde, aliás, vem o nome do filme, né? Roma ou Morte, né? Só que na frente do ou tem umas flores, então fica só Roma Morte. Mas esses planos não estão juntos de uma só vez, né? Cada um aparece em um momento do filme. Eles estão, apesar de serem da mesma coisa, eles estão espalhados pela montagem, mas ligados pelo assunto e pela cor, né? A gente meio que percebe que é a mesma estátua, e a cor é a mesma, e é o motivo que volta e que tem muito a ver com o tema também, mas isso a gente fala mais para depois. Então, só dando sequência na questão de processo mesmo. Inclusive, a primeira imagem que eu vi no dia que o Pedrinho me apresentou foi a imagem que sobe da parte de baixo da estátua até o cavalo e o Garibaldi, que é onde está escrito Roma Morte. E ali, para mim, já veio a ideia do filme, entendeu? O que seria óbvio que acho que depois que você olha essa imagem, essa expressão da estátua, que o Pedrinho pegou da forma mais, vamos dizer, deprimente dela, a tônica para tudo o resto que você olha é essa. Você tá olhando o Garibaldi, olhando para a cidade, mas você não tá olhando a cidade logo de cara. Depois, na hora que você olha a cidade, você vê primeiro a ruína e depois realmente a vida ao fundo como um movimento à parte disso. Então, tem toda uma questão ali já nesse primeiro contato com essas imagens, vamos dizer, turísticas ali, que para mim já não parecia turismo mais. E, enfim, partindo dessa ideia ali que o Pedrinho falou que partia sempre do improviso, mas várias vezes ele tentou aperfeiçoar, né? Ele partia de uma ideia e fazia de novo, como qualquer filme, normalmente a gente repete um movimento, a gente repete uma ação, a gente repete uma técnica até chegar num outro sentido dela, num aperfeiçoamento. Mas, assim, você falou que vocês usaram como um zoom de palmiano, algo assim, é pelo reenquadramento extremo, né? Que é uma coisa que a gente associa, acho que o de palma, muito mais do que o próprio zoom, ou qualquer tipo de movimento muito radical que reconfigura completamente o plano. E assim, você vê que as cenas elas estão reenquadradas e praticamente montadas dentro do próprio plano, né? Você vê muitas variações dentro delas. Algo que leva a essa, por exemplo, por que eu não usei as imagens do Garibaldi para montar uma cena em que a gente apresentava a estátua e ao redor da praça, que inclusive tem imagens disso, muito foi descartado, né? Mas uso essas faces como olhar para alguma coisa em diversas partes do filme, um retorno para essa imagem da estátua, ou quase fazendo um raccord, como se estivesse interagindo com algo mesmo. Porque eu acho que, assim, a gente podia tratar cada plano como um bloco e uma cena nela mesma, assim. Vocês falam muito que o filme foi inventado na montagem, como filme, mas, na verdade, a montagem nele, no sentido de cena, é mínima, né? Raras vezes eu tento montar 2 planos como parte de uma unidade, assim. Eles são cena, corte para outra cena, e, assim, o sentido de montagem é mais de criar uma narrativa mesmo, de fantasiar essa experiência toda, né? Organizar essa fantasia, essa história. Que é, enfim, parece memória de histórias meio perdidas também. É uma coisa um pouco distante, às vezes. Mas é uma coisa mais de realmente ver como uma cena relaciona com a outra e não exatamente montar uma cena. E daí, nessas características individuais de cada plano, né, é meio que você tentar explorar como elas podem, né, dramatizar ou, né, criar um sentido novo em contraste com as outras. E frequentemente se faz isso com contrastes extremos, né? Uma coisa que também chamou muita atenção na imagem da JVC é o quanto ela não tinha cor, na verdade. Eu falei da temperatura mudar e já notar isso logo de cara,
Mas é uma coisa que você tem que forçar um pouco o olhar quando você vê a imagem natural da câmera, né? Normalmente, câmera digital são meio cinzas, meio apagadas e tal. Mas ela tem, assim, uma imagem bem lavada, tem uma exposição normalmente para baixo, assim, ela tem uma latitude pequena, né? É uma câmera realmente muito simples. Daí, por isso, eu senti imediatamente a necessidade, vamos colorir, né? Vamos ver. E eu fui colorindo, até chegar numa situação tão extrema que deformava, né? A cor ficava deformada. Borrava uma coisa na outra, mas daí você conseguia ver mais e mais como essas mudanças ocorriam, né? A ponto de, por exemplo, poder trabalhar com essa mudança de céu que vocês falaram, né? Que em um ponto você está olhando a cidade à distância, que você vê o plano ali, a terra, e você vê o céu tem uma cor. Quando você olha só para o céu, ele tem outra cor. Partindo desses exageros das características naturais de cada plano, você vai experimentando e, assim, achando sentidos novos através da própria cor. Estabelecer por exemplo, a partir do momento que você coloca o contraste de certos tons que a gente encontrava num plano ou numa linha de planos com outros, eles vão criando um sentido entre si, né? E essa cor acaba virando realmente uma coisa, um elemento narrativo até. Por exemplo, o céu do Garibaldi não é o céu que a gente faz na panorâmica das ruas de Roma. A gente faz a panorâmica na rua onde tem as pessoas andando, a gente passa pelas ruínas, a hora que a gente vai na cruz, de repente aquele céu amarelo vira azul, né? E de repente é o céu do Garibaldi. Tem um contraste, assim, tem a outra cruz que a gente é apresentado da cidade no plano humano ali, onde as pessoas habitam, né? Nas construções, nos prédios onde as pessoas vivem, a primeira cruz é totalmente vermelha. E depois a gente, enfim, vai dentro da igreja é cavernoso o espaço, é tudo escuro e tal. E tem, assim, a gente vai retrabalhando essas coisas das mais diversas formas, assim, e tentando encontrar essas variações para trabalhar planos diferentes de espaços mesmo, de onde e quando esses personagens estão agindo. Enfim, depois, quando o Savela retorna, ao invés da cidade estar vermelha, ele tá vermelho, a cidade tá ultra colorida, tá verde, tá azul, amarelo. A partir disso, a partir da brincadeira, que essa montagem começou. E depois eu posso retomar isso em questão com os planos que eu rodei também, enfim, mas Zé, você queria comentar um detalhe aí? Pode... Eu queria entrar no que o Savela falou, porque o Savela, ele trouxe o Garibaldi, né, o Garibaldi como um leitmotiv, e a gente começou a entrar naquilo do que o filme trataria, né. A gente vê o Garibaldi olhando Roma, enfim, numa pose majestosa do alto de um pedestal, mas com esse olhar melancólico, que o ângulo em particular do Pedrinho e a forma como ele aparece no filme, com o Garibaldi tomado daquele azul e tal, transmite essa melancolia perfeitamente. E pra mim, assim, eu, sendo bem sincero com vocês, eu até hoje, eu adoro Roma Morte, isso aí eu já falei, e esse é um filme que me pega muito, no nível emocional, inclusive, e não só por eu ter estado perto das pessoas que se envolveram e até ter me envolvido com ele de alguma forma, pelo menos em algumas das sequências. Mas eu tenho eu não sei exatamente sobre o que é o Roma Morte. Eu não sei exatamente sobre o que é. E eu queria muito ouvir, principalmente do Savela, do Palu e do Pedrinho, sobre o que vocês acham que é o Roma Morte. Porque pra mim, particularmente, cada vez mais que eu vejo esse filme, e agora revendo com todos vocês, a coisa que mais se destaca sempre pra mim é que é um filme de pessoas, sei lá, do Savela e do Pedrinho, né? Isso aí é evidente, particularmente tentando aprender e encontrar o seu lugar em Roma e na vida em geral através dessa interação com a JVC, né? E através dos seus amigos. Eu tenho uma interpretação muito pessoal sobre o que é o Roma Morte. Para mim, enfim, a gente pode, até pelo título Roma Morte e o fato dele dialogar com a história da Itália, uma pessoa pode chegar e ver o filme e achar que, sei lá, é mais um statement, mais uma afirmação, um depoimento sobre a decadência da sociedade ocidental, a perda da história, a perda da memória ou alguma bobagem desse tipo. Eu suponho que vocês também afastem esse tipo de interpretação, mas para mim, eu vejo Uma Morte como um nível muito, muito pessoal. Para mim é um punhado, principalmente o Savela e o Pedrinho, aprendendo a viver nesse mundo um tanto decadente, encontrando alguma alegria através da filmagem, sabe? Através da filmagem dos amigos, e o olhar do Palu, a montagem do Palu em particular, elevando tudo isso, né? Elevando tudo isso a um nível quase que cósmico, assim, mas ainda assim profundamente pessoal. Então, para mim, eu acho Uma Morte, em suma, um grande filme de aprendizado não só de cinema, mas um grande filme de aprendizado de como viver nesse mundo. Assim, para mim, um dos momentos mais maravilhosos do filme, eu falei daquele plano da ruína, mas tem um outro momento que é o Savela
na fachada, em frente à fachada de uma antiga sede do Partido Comunista. Se eu entendo bem a imagem direita, é algo assim, né? Que tem aquela a Refundazione Comunista, daí tá fechado, a porta tá fechada, mas a favela tá contente de ver isso, esse passado da Itália fechado, um tanto decadente, e logo em seguida a gente tem um momento do Pedrinho brincando com a câmera a uma maneira vertoviana, quase, tipo, enquadrando o olho do Savella, indo com daquele olho desfocado, que a câmera não consegue focar direito, para fora e tal, fazendo essa brincadeira vertoviana, né? Ou seja, o Savella indo pro encontrar o que sobrou do Partido Comunista Italiano, ao mesmo tempo em que logo em seguida o Pedrinho faz uma brincadeira vertoviana com o rosto e com o olho do Savella, né? O verdadeiro cineolho, né? O cineolho que a gente tenta reinventar, mas ele tá sempre desfocado. Para mim é essa tentativa você se encontrar e aprender a fazer cinema, né? Apesar de toda a melancolia que o filme traz. Então, para mim, mas eu queria ouvir de vocês sobre o que é o Roma Morte. Mas, ó, calma aí. Você colocou um detalhe que eu não queria perder agora. É justamente assim, Roma Morte, ele vem daquela metamorfose, né? Onde Roma, cidade aberta, se transforma Roma, ferida aberta. Entendeu? Então são situações que nos deparamos onde o aleatório se torna horóscopo. E o que acontece? Esse é justamente, né, pensando, né, na relação do comunismo, pensando na relação da história, pensando na relação do Ocidente, né, nós temos muito associado com a contemplação desse apocalipse a nostalgia. E o que acontece a nostalgia? A nostalgia reverbera na forma de se filmar. Geralmente aquele plano que procura ser, né, milimetricamente pensado, que de tão racional se torna burro. Então, quando o pueril, esse serelepe, né, porque justamente na terra do pão e circo é o cão e o risco. Você tá andando, flanando por aí, e sempre na vertigem do sorriso, sempre na vertigem da invenção, ao ponto que é engraçado, não percebo cores nesse filme. Aliás, a filmagem em si pode ter como proposta essa câmera com uma caneta do poeta escrevendo versos livres. Mas o cinema é complexo, o cinema são camadas. Me vem o Palu e transforma os versos livres numa epopeia, numa janela onde a contemplação ganha justamente isso, descobrimento, o jogo da aventura, do ser. E aí que me foge muito também essa relação entre Pedrinho e Savella, porque é um filme expansivo. Ao contrário dos que tratam sobre isso, que trazem essa relação para dentro, para o sofrimento e aflitivo, aqui é caloroso. É caloroso. Justamente não seria a resposta até do Glauber de Veneza, ou mesmo trazer em toda a sua concepção o jogo infantil, o pueril, a criança baudelairiana, que ela arrebenta o brinquedo para ver se o brinquedo tem alma dentro. Só que vocês sabem que o que tem dentro não é alma, é vento. Então sai aquela figura do homem fragilizado para a questão da criança serelepe, elétrica, conduzindo uma passagem sobre essa ruína, mas sempre com essa tônica, entendeu? Então, aí que é um ponto que eu acho que é importantíssimo, essa relação de se deparar com o apocalipse, mas sorrindo. Isso é maravilhoso, e isso é tupi, Tupi ou não tupi, foda-se, mas é a relação antropofóbica mesmo com a existência, né? E aí que entra, para você andar é necessário, o chão impõe você andar. Agora, para você voar, já exige muito mais, já exige sonhos, já exige imaginário, já exige rebolado, que tem momentos que tem até o ator Eduardo Savelli rebolando, chegando no litoral, na fronteira, cinema de fronteiras, né? E que fronteiras são essas? Eu, você, quem vive nessa porra aqui, nesse movimento alucinado? É justamente isso daí que me traz, assim, porque é um filme solar. Não é o que diz, mas é o como. E o como aqui é sorrindo. Olha, eu queria só falar uma coisa que eu achei muito importante de tudo que o Bira acabou de falar, foi tudo muito importante, mas, enfim, tem uma coisa que ele falou da epopeia, né? Que a coisa é expansiva, que não é
digamos, nesses termos, não é pessoal, não é lírico, não é. A gente não tá falando. Quer dizer, o filme não tá falando muito do interior dos personagens dele, né? Na verdade, os personagens mal aparecem, né? O Pedro tá, digamos, tá sempre nessa instância atrás da câmera, é sempre elidido, né? Mas organizando tudo através da JVC, e eu apareço aqui e ali, mas sempre de modo distante, de modo elusivo, né? Deixa espaço para outras coisas, né? O Pedro aparece no máximo os pés dele, eu acho, no plano da igreja. É engraçado, eu queria voltar no tema do Garibaldi, então, porque eu até achei que o Zé ia desenvolver mais isso, porque, enfim, como leitmotiv, e como é curioso ele ter aparecido no filme, assim, num filme que trata da ligação, né, desse ir e vir entre dois. Na Itália, como figura da unificação italiana, né, ele foi importante para. Antes a Itália era toda dividida em paizinhos, né, em reinozinhos, e daí. Em toda a cidade, como o Pedro disse, tem uma estátua do Garibaldi na principal praça, né, sempre montada a cavalo e tal, homenageando essa unificação do país. E essa estátua, inclusive em Roma, fica num ponto interessante, porque ali é um mirante, né, em cima de de uma das muitas colinas romanas, assim, ali é uma bem alta, perto do Vaticano também, e tem essa grande estátua, né, que parece ser o grande Garibaldi italiano, né, que é o Garibaldi da capital, e fica, tipo, sobre o país. Só que o Garibaldi é uma figura importante para a história pelo menos para a história do sul do Brasil, né, porque ele estava presente também aqui na guerra da Revolução Farroupilha, né. Enfim, é uma figura que pertence à história de ambos os países. E como elemento reconhecível, mais reconhecível como iconologia, assim, né? Pelo menos para o italiano, ele é reconhecível. Para o brasileiro, nem tanto, né? Não é que tem uma estátua dele em cada cidade brasileira também, claro. Mas, enfim, é curioso como, na hora que a gente viu aquela estátua, né? A gente até comentou na hora, assim, como o olhar dele não conotava a vitória, né? Porque, enfim, foi uma guerra com muitos mortos, inclusive na base da escultura tem representados pedaços de armaduras, assim, né, representando a morte mesmo ali, não só como no dito, né, Roma ou morte, mas também a morte que já rondava tudo, porque foi uma guerra, né, muita gente morreu. E mais, tem até a história, né, de que o Garibaldi nasceu em Nice, que hoje faz parte da França, mas era para ser anexada à Itália, só que não foi, né. Então, o grande desgosto dele era que justamente a terra natal dele não foi anexada ao país, ficou para a França. Mas, enfim, eu estava falando isso porque o filme realmente se constrói através do mar, né, dos dois lados do oceano, Velho e Novo Mundo, através da Araucária ou de Roma, do pinheiro doméstico romano, que lá também, quase toda árvore que aparece no Roma Morte é um pinheiro também, apesar de não parecer, mas aquelas árvores ali são pinheiros. Essa coisa. E agora que a gente dá, sei lá, com essas bases e com a base das canções e com a coisa do comunismo, né, da rifondazione, uma coisa que tinha acabado e recomeça, mas não com a mesma força, porque já é outra época, né? O mais curioso é exatamente como o Zé disse, né? Não dá para definir assim. Eu, pelo menos, não consigo dizer sobre o que é o Roma Morte, apesar de entender, intuir muito bem sobre o que é. Precisamente, Mas Savela, você falou muito bem. Desculpa interromper, mas você falou muito bem. Desculpa, falou muito, muito bem. Isso. Perfeito. Colocar em palavras ou definir um tema, um significado, né? Porque o significado, como eu disse lá no começo, ele está como num caleidoscópio, ele está entranhado até na luz dourada da nuvem. E vem da canção italiana que fala da liberdade, né? Quanta dor, quantas lágrimas rolaram por ti, liberdade, né? Essa é a música do começo. Isso porque a gente nem entrou na música do final, que já é outra coisa. Mas é isso que é o genial da justaposição, né? É como uma fibra ótica, né? O sinalzinho lá dentro vai batendo uma parede, daí bate na outra e vai para frente, né? A coisa vai se conformando assim como num jogo de ping-pong. Exatamente, como uma poesia, como o Bira também colocou, assim, o sentido poético da coisa, digamos assim, né? Ele vai para além, assim, de definições simples. Savela,
É que eu tenho que só comentar em cima do que o Savella falou sobre o Garibaldi, rapidinho, porque eu gosto muito que o Savella aprofundou o negócio do Garibaldi, e eu só queria fazer um último comentário aqui. O Savella falou muito bem que o Garibaldi tem uma história com o Brasil, então ele é um leitmotiv, inclusive das duas metades do filme, né? Da parte italiana, da parte brasileira, mas tem o lado da ambiguidade da figura, né? Que enquanto na Itália o Garibaldi é um herói da unificação, no Brasil ele é um herói do separatismo. Lembrando disso. Tanto que, o Savella falou muito bem, o Garibaldi não é muito conhecido no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul ele é quase que, assim, pelo menos informalmente, um herói da Revolução Farroupilha. Nas escolas você sabe quem é Garibaldi no Sul, mas por quê? Por que ele é no Sul e não no resto do Brasil? Justamente porque ele foi um herói do separatismo. Então você tem, inclusive, o grau de ambiguidade dessa figura, né? Enfim, que acrescenta o rol de ambiguidade da figura, né? Tipo, ele ser o cavaleiro olhando Roma do seu alto, mas com melancolia, né? Quase como uma espécie de Quixote, né? O cavaleiro da triste figura, que é, enfim... Eu acho foda que o filme quase que transforma o Garibaldi nisso, né? A julgar pela estátua. Mas enfim, eu tinha que fazer esse comentário porque eu acho que é curioso, assim, na teia de ambiguidades do filme, né? Mas só complementando, se tem um lugar que tem estátuas do Garibaldi no Brasil, é no Sul, né? Tem nome de cidade. Tem nome de cidade. Isso. Aqui perto de onde eu tô. Garibaldi é uma cidade aqui. Tem nome de rua. Tem a rua aqui perto de casa tem a Rua Garibaldi. Cara, no Rio Grande do Sul, quase toda cidade tem uma Rua Garibaldi, uma Rua Bento Gonçalves e uma Rua Júlio de Castilhos. Assim, você vai ter em vários lugares do Rio Grande do Sul esses 3 nomes em rua em inúmeras cidades. Retomando um pouco do Savella, ele tinha comentado dessa ideia de um ping-pong quase. E é meio que daí que parte toda a estrutura do filme, vamos dizer, porque só o último complemento para a questão de processo. Esse plano inicial e final eu rodei enquanto eu editava o filme. E a música que tá no começo é a música que eu tava ouvindo enquanto eu editava o filme. Na verdade, eu tava organizando o material ainda, porque editar ouvindo música é uma coisa que não rola, assim, mas eu estava ouvindo aquela música, talvez para entrar na pira, assim, eu curto o Albano e a Romina Power, inclusive estrela de filme do Jesus Franco também, e tava ouvindo aquele som, vendo as imagens aqui, amanhecendo ali fora, começo a ver aquela luz absurda, assim, óbvio que eu sobressaturei como tudo o resto dos planos do filme, mas... Eu achei que expor até o processo em todos os níveis era importante nesse sentido, porque, como eu falei, em todo o processo de montagem foi uma espécie de busca pelo barato audiovisual, né? Como o Glauber colocaria, assim, mas é um enfeitiçamento pela imagem, é a tentativa de fantasiar o que está atrás daquilo, né? O que aquilo sugere para nós, né? Que eu olhando as imagens que o Pedrinho filmou com ele, o Savella e a cidade de Roma, e Velletri também, e Matinhos, mas olhando especialmente Roma, eu tô fantasiando Roma, eu tô fantasiando a viagem dos caras, eu tô tentando fazer quase o mergulho histórico que eles fazem quando o Savella olha pra estátua do Garibaldi, ele também fantasia trocentas coisas, também pensa todo esse passado ali, e por que essa melancolia naquele rosto, e para onde que tá olhando, e por que esse monumento à unificação e à vitória, vamos dizer. E ele coloca ali, tem até uma frustração central nessa batalha, né? Mas uma coisa essencial aí é que o Savella, pra mim, quando eu tô editando, o Zé tocou um pouco nisso, mas isso ajuda muito a estar distante da filmagem, no sentido que eu tô fazendo uma montagem agora também de material de arquivo e em que várias delas eu mesmo rodei, a relação é bem mais difícil. Mas quando eu tô olhando o Garibaldi, quando eu tô olhando o Savella, quando eu tô olhando o Roma, quando eu tô olhando uma pedra em Matinhos, quando eu tô olhando minha janela, você não pode diferenciar imagem é imagem, né? Você tenta tratar aquilo como algo que tem que fazer sentido em si no filme, e pra mim o Savella é o protagonista de uma grande aventura, como o Garibaldi seria no filme histórico sobre a unificação da Itália, sobre o separatismo aqui no Rio Grande do Sul, mas ele é um filme que ele começa e termina com essa ideia do aventureiro e seu exílio, né? E aí vira esse ping-pong entre a velha Roma e a nova Roma, entre a vitória melancólica e a derrota heróica, entre o presente nebuloso e um passado que ilumina. Eu sonho com Roma e o Savella lá em Roma sonha com Matinho, sonha com Paraná. O Garibaldi tem seu grande feito lá em Roma, tem seu grande feito aqui também. E a música no final é o seguinte, né? É um aventureiro, vamos dizer, um mercenário de Lucera, né? Um cara que sai de Lucera, uma cidade pacata na Itália, para ser um aventureiro na África, para viver de batalha e de viver com guerrilheiros e prostitutas, porque a vida era muito entediante na Itália. Mas ao mesmo tempo ele canta para aquilo, né? Da lingerie daquelas prostitutas, ele manda uma bandeira para os amigos dele em Lucera levantar essa bandeira para ele.
E aquela coisa, tem uma nostalgia, tem um. Assim, ao mesmo tempo que a batalha realiza, ela também corta uma ligação com algo mais profundo e é sempre esse um certo deslocamento que faz você se sentir pertencendo mais a algo do passado, às vezes. E o Savella lá em Roma, ele falou que dali que ele começou a entender melhor o Brasil. Depois que ele foi, olhou para trás e voltou. E Isso. é engraçado que no Garibaldi a gente olha para aquela expressão, eu olhando para a expressão do Savella no filme, eu vi a mesma coisa. Né? O Garibaldi, ele conquistou a unificação de um país, mas ele não conquistou a terra natal dele, né? E tem essa... realmente, é uma conquista do inútil também, né? Você ia fazer um comentário sobre o que você falou da música mesmo, do Mercenário de Lucera. Inclusive, ele canta enquanto ele morre, né? Ele fala, eu tô morrendo aqui no Congo, e então um salve pros meus amigos que envelhecem na Lucera. Então, justamente no filme a gente tem ali os amigos em matinhos, né? Ele retrata como uma vida desprezível, né? Uma vida que Sim, ele sim. fez tudo pra correr daquilo, ao mesmo tempo ele tá nesse último momento lembrando dos amigos. Não, ele fala, se eu tivesse ficado, ia ter uma... Ele fala... A mulher feia, um Fiat Não 600. lembro a sequência, mas ele fala, teria uma mulher gorda, teria uma, assim, uma... como é que é aquele negócio que fecha a pança da pessoa, assim? Uma cinta. Mas tem um outro nome. As contas e o Fiat 600, né? E o Fiat É isso? 600, né? Pois é, então ele lembra disso com muito carinho, enquanto ele morre no Congo. Então, um salve meus amigos que envelhecem na Lucera. Enfim, Ele celebra o Live Fast Die Young, né? Ali também mas enfim, é um espírito de, tipo, é pra ser meio que o Savella com uma figura de pirata, assim, como realmente esse mercenário, aventureiro completo, né? Mas isso tá até na imagem. Aconteceu por acidente da gente levar um mapa, o Savella ter um mapa na mão, explorando Roma. Mas veio, enfim, de uma forma completamente... Enfim, coube muito bem para essa imagem do pirata e tudo mais, essa busca do Savella. Foi um dia, se não me engano, que a gente pensou, vamos filmar alguma coisa mais, sei lá, pensando o que filmar, né? Que são esses momentos do Savella. Né? Tipo, vai ali, sai, dá uma olhada, e daí você fala, eu vou sair aqui no canto, tá bom, vamos filmar. Ou, filma aí, eu vou aparecer na frente, olhando pro céu e como se eu tivesse um pouco perdido, eu vou embora. Então, enfim, ali na escada também, esse tipo de coisa. E essas coisas que vêm meio que, filma aí, vou tentar subir, daí você subir na escada daquele jeito engraçadinho, tipo, com os braços assim pra cima. Nessa hora eu tava pensando, o que eu posso fazer de esquisito, né? Como se fosse um teatro do absurdo, um filme surrealista dos anos 20, algo assim. Algum elemento que dê estranhamento. Um gato se transforma em você e você voa por uma escada em um momento. Né? Enfim, é a magia. Assim, você quer a definição de magia em cinema, é aquilo, né? É que nem, por exemplo, tem aquele documentário do Werner Herzog, né? O Grizzly Man, em que ele tá analisando um punhado de vídeos caseiros que um cara que foi morto por um urso gravou e ele, de repente, chama a atenção do espectador para um milagre que acontece, né? Tipo, o cara tá falando, acontece uma coisa maravilhosa, né? Entra os animais dos quais ele tá falando começam a entrar em cena como se tivesse ocorrido uma mise-en-scène divina, sabe? Como se o próprio criador tivesse encenado para que aquilo acontecesse naquele momento. É isso o que acontece nesse plano do gato. Aquilo é incrível. O termo milagre hoje é bem banalizado, assim, principalmente na nossa... É verdade. Enfim, nisso que a gente se criou aí, de cineclube e tudo mais. Não, isso é uma grande pena, mas não deixa de ser verdade. Isso que você falou é completa verdade. Mas tem essa... É engraçado até, esse negócio do gato, por exemplo, o Paulo tinha falado antes sobre alguma distância que ele tinha com o material, assim, o quanto é difícil quando você tá ligado com aquilo de uma forma como, por exemplo, eu e o Savella tava, quão difícil seria editar isso, por exemplo, e fazer esse filme, né, pelo menos o filme que ele é. Por exemplo, esse plano do gato era uma coisa que, na minha cabeça, era outra coisa, entendeu? Eu vi ali o gato passando, até eu conseguir arrumar a câmera pra filmar o gato tava inteiro ali. Eu não vi só a bunda do gato e já comecei a filmar, eu vi o gato chegando. Só que daí deu alguma coisa, a câmera demora pra ligar e tudo mais, na hora que eu liguei só deu pra pegar o finalzinho do gato, assim. E daí faz o movimento da câmera, daí eu pensei, puta, fudeu. Daí eu virei a câmera, passa por um corrimão cheio de bosta de passarinho ali, pensei, puta merda, não era isso. Daí eu chego no Savella, daí tipo, não pegou o corpo inteiro do Savella também, pega aquele céu feio pra caralho, porque a JVC não lida muito bem com luz estourada, assim. Nem com pouca luz, mas enfim, daí eu pensei, puta, não era isso, esse plano ficou ruim. E tem uma série de planos que eu pensei, putz, esses planos não são nada, assim, sabe? São uns planos que eu não consegui terminar a ideia que eu queria, sei lá, eu queria fazer um movimento que tivesse um sentido, acho que no final ficou um negócio bagunçado.
E parou no filme, e eu vejo completamente sentido neles hoje, sabe? Tem um zoom que vai ao Léo, assim, um zoom que vai, tipo, num prédio, eu acho que funciona perfeitamente no filme, eu nunca ia perceber isso. Vai na quina da prefeitura da cidade. Então, eu tava revendo esse plano e, na verdade, ele faz um balanço, né? Como uma rede que balançando, você parte do mar e para na cidade, né? Sim. Parece que no final uma perda de vista porque não tem para onde ir, né? Mas, enfim, o movimento de vai e vem não tem começo nem fim também, né? E vai pro céu e corta já pro avião, né? Isso. Que daí começa a sessão de matinhos. Então, tudo que eu nunca ia ver, nunca ia conseguir ver no filme, assim, o Paulo conseguiu ver, e principalmente na utilização dos planos, né? Que são coisas, assim, impressionantes. Especialmente nesses planos que você ia descartar, assim, Sim, que eu falei, sim. não, me passe tudo, né? Porque Sim. você até achou estranho de início quando eu falei que ia usar alguns, eu te passei, né, como é que tava indo a seleção e tudo. Uhum. E, por exemplo, o plano que tem um ruído de estática de telefone ali, combinado com o plano do avião que você com certeza errou o zoom por alguma coisa ali. Sim, sim. Você pega uma pinta branca no meio da tela ali e, porra, pra mim, tipo, você correr violentamente pro céu e depois voltar pra terra com aquele sinal de memória do passado, pra mim tá tudo nesses planos que pareciam só ou brincadeiras que deram errado ou, tipo, às vezes teste de alguma coisa que você aperfeiçoou depois, tanto que tem, no caso do avião, por exemplo, tem 2 takes, né, e um take está perfeitinho, assim, o plano, que é o que eu uso no começo, e tem outro que tá tudo cagado, que é mais útil pro momento que foi combinado com toda essa sessão de viagem de volta, fazia todo sentido. Então, é até essa combinação, tipo, a câmera, o zoom não tem limite, né? Você vai de um lugar que você não enxerga bem, faz esse balanço e vai até o céu, até o zoom não existir mais, e até outra coisa que a câmera proporciona de muito bom, essa indefinição, a falta de nitidez dela, especialmente com o zoom digital, né? Ele tem um nível pequeno de zoom físico, e tem esse digital que deforma completamente. Ali, quando existe esse borrão de imagem, porra, eu consigo trabalhar com um corte mais extremo ali. Possibilita muita coisa, né? Tipo, na verdade, pra mim, referência de zoom é um Jesus Franco que adora fazer zoom em nada, às vezes assim, de repente aquilo ganha um sentido absurdo também. O cara que sabe montar bem pra caralho. Sim, E exato. sabe usar essa, enfim, falta de qualidade, às vezes, do equipamento, da própria imagem, ou acidentes de filmagem, isso às vezes entra no filme e entra com um sentido um sentido novo. Então, exatamente. É aquela coisa, né? O contexto acaba definindo a função da coisa, né? E eu acho muito foda que o Pedrinho gravou esses planos maravilhosos, que às vezes ele não deu muita coisa, e daí você, postos no contexto certo por alguém de fora, principalmente alguém que não os filmou, né? Que foi o Palu, que primeiro viu esse potencial, você tem esses momentos mágicos, né? Como o gato se transformando no Savela, enquanto Savela saltita muito feliz na escadaria, né? Magia é um termo muito melhor do que milagre, eu acho, até, na verdade. O Pedrinho fez muito bem em corrigir. Pra mim, isso é quando se fala que existe um certo encanto das imagens, nessas coincidências absurdas, né? Que são grandes coincidências, às vezes, que as coisas dão certo. Eu acho que são alguns dos grandes momentos, assim, que às vezes você tem que encontrar o contexto, né? De certa forma, é o contexto que acaba fazendo a magia, né? Melhor que magia, tem um termo que é fantasus, que você fala no filme. Ah, sim. Fantasus, o espírito do sonho, né? É verdade, é verdade. Sobre esses acidentes, essa magia das coisas, né, que acontecem, me parece que muitas vezes na atividade de um cineasta, especialmente, que está lidando com as coisas do mundo, né, não tem controle, quer dizer, tem o controle até certo ponto, mas há sempre um limite. É engraçado como às vezes parece que o mundo olha para você ironicamente, né, tipo, dando uma risada, assim, tipo, você não conseguiu, mas está aqui para você outra coisa. Por exemplo, o gato some, né, mas a gente caminhando mais para frente na rua, tem claramente um leão, a estátua de um leão na grade, e eu passo na frente olhando o leão, e enfim, o gato foi embora, mas tem o leão ali esperando pela gente, e depois, aí já no nível do contexto, como o Zé bem colocou, depois vai ter um cachorro, né? O gato foge, mas o cachorro vem. Então, há sempre esses espelhamentos, assim, que a gente acaba se vendo, assim, né? E que fazem parte da magia, que certamente são fantasos se apropriando da matéria para dar uma risada, né? Eu digo que o Pedrinho subestima a importância dele para isso até nisso. Pedrinho, até os planos que não deram tão certo, pelo fato de você ter tido tanto controle, tanta dedicação filmando essas imagens,
eles encontraram o seu destino, né? Entendeu? De todos nós, você é o artesão da JVC. Ninguém. E assim, ó, agora eu queria também aproveitar e voltar a pergunta pra você, né? Porque o Savella e o Palu falaram meio que sobre o que pra eles é meio que o Roma Morte, ou qual o sentido do Roma Morte, né? Mas pra você, o que é o Roma Morte, Pedro? Você que é o artesão da JVC. Primeiro, obrigado, né, Zé? Eu acho que você exagera, mas enfim. Cara, eu realmente acho muito difícil, assim, mas eu tô bem em sintonia com o que o Savella falou sobre, principalmente, o filme como resultado final. Assim, como ele é para mim um dos exercícios que eu mais gosto, assim, dos quais eu participei, e enfim, que desse principalmente tive um papel grande. Como um exercício, eu acho impressionante em tudo que um exercício pode ser, sabe? Quão longe o exercício pode ir, assim, né? Eu acho que no final a gente tá sempre meio que fazendo exercícios, né? Eu já conversei com o Paulo um pouco sobre isso, que cada filme é de alguma forma um exercício, mas também, enfim, existe sempre aquele rigor, aquela coisa de não precisar não ver como um exercício para coisa realmente funcionar. Eu acho que como a morte também segue isso, mas, cara, eu vejo muito assim como é meio bizarro vendo o que o filme torna, assim, mas volta para um princípio da coisa, sobre esse registro, um momento de... Eu acho que é muito sobre amizade, essa junção dessas amizades, né? Seja o Paulo editando, seja a gente ali se filmando. Esse trajeto, que é um trajeto real que aconteceu, ninguém estava inventando nada. Esse descobrimento da Itália, todas essas coisas que estão no filme realmente passou. Assim, por mim, eu sei que pelo Savella também, de conhecer esse país e de ter essa relação de volta com o Brasil, né? E isso tá gravado para sempre num exercício que o Paulo pegou e, enfim, criou uma história ali, fez uma imaginação ali em cima. Assim como a gente faz, né? O Paulo falou isso. Mas é muito isso, assim, cara. Eu vejo, assim, dizendo de forma bem simples, porque eu acho difícil dizer de fato o que o filme é para mim. Mas quando eu assisto um filme, eu vejo a gente ali, eu vejo esses momentos, essas coisas que se juntaram de alguma forma, às vezes um pouco de forma mágica, assim mesmo, como se falou. Eu vejo todo esse aprendizado, não é só uma questão de... Não é como se eu estivesse colocando uma fita, sei lá, uma fita lá do aniversário de 2 anos, enfim, do meu aniversário de 2 anos lá, que foi gravado. Não é isso, sabe? Não é esse tipo de sentimento, é uma outra coisa, é um trabalho, você tá vendo um trabalho, um registro de um trabalho, de um esforço para descobrir algumas coisas. Na hora de manejar uma câmera, claramente a gente tava com cinema na cabeça, tem essa ideia de trazer essa coisa, assim, qualquer coisa que seja, que a gente se impressiona em cinema para isso, para essa realidade. Então eu vejo isso, eu vejo o trabalho do Palu, eu vejo as coisas funcionando juntas, e eu vejo um resultado que enfim, é meio que o filhinho disso tudo, assim, sabe? É um filhinho deformado, cheio de cor, sei lá, eu acho um belo registro, mas também sem querer simplificar o termo registro, sabe? Só ia dizer que o procedimento é simples, e por isso que simples não, né? E não é simples, né? Porque é nisso que o acidente é tão importante, porque da estrutura, digamos, externa das nossas vidas, de tudo que estava acontecendo, de tudo que a gente estava descobrindo e passando, essas estruturas se cristalizam de um outro modo num filme, passam a fazer parte de uma outra coisa que é o filme, mas que mantém certas relações com aquelas estruturas anteriores. O filme não é exatamente sobre o que a gente passou, ou o que a gente estava fazendo em Roma, afinal das contas. Ele se reconstrói a partir desses elementos, né, de uma forma inesperada, assim, de uma forma que nenhum de nós previa, sabe? Nesse processo, o acidente, o que era errado, passar a ser certo, encontrar seu lugar é tão importante, assim, né? Nesse tipo de procedimento de criação. Esse filme ele realiza um desejo meu e acredito que talvez de todos aqui, pelo menos de alguns, que é pegar essa coisa que o Pedrinho falou de algo que é muito próximo, às vezes algo que talvez para nós mesmos não faça sentido enquanto nós estamos fazendo, mas a hora que você olha para aquilo e você tenta trabalhar com cinema, né, você está trabalhando com coisas que sempre foram extraídas da realidade como eventos íntegros, né? Pegamos o real e tentamos só penetrar mais profundamente nesses sentidos que essas imagens nos dão, né? Como eu falei, de contemplar uma imagem antes, mas quando a gente tá fazendo o filme, a gente quer chegar um pouco dessa, falou, de transformar a brincadeira, a criança serelepe o verso livre em um verso épico, né? Como o Bira colocou. É você tirar aquilo que é banal e dar um sentido
que seja reconhecível e comunicável, né? Então, um pouco do que a gente tava falando, eu e o Savela, o que o sentido do filme é pra nós e do que é pro Pedrinho, eles estão intimamente ligados. Ele faz sentido como mito dessas imagens, tanto quanto ele faz sentido numa realidade paralela em que a gente compreende outros sentidos nessas imagens. E para mim, como montador, é muito importante me distanciar desse sentido inicial enquanto essa rodagem está acontecendo, enquanto essas coisas, né, estão sendo capturadas. Mas, enfim, existem dois processos completamente opostos, mas que no fim eles se unem para um objetivo só, que é Phantasus, né, no fim das contas. E até eu queria, como a gente citou no começo, o Roma Morte é o penúltimo, vamos dizer, filme do ANSE, né, Asilo Nacionalista de Cinefebre Educativa, que é inspirado no INSE, Instituto do Governo do Estado Novo ainda, foi criado pelo Roquete Pinto e dirigido com direção técnica do Humberto Mauro por muitos anos, e que serviu de inspiração para a gente, vamos dizer, criar nossa pequena divisão de cinema documentário simples, de produção zero, com propósitos educativos, né? E o Roquete Pinto define o cinema educativo assim, né? Vou citar aqui. Não é raro encontrar, mesmo no conceito de pessoas esclarecidas, certa confusão entre cinema educativo e cinema instrutivo. É certo que os dois andam sempre juntos e muitas vezes é difícil ou impossível dizer onde acaba um e começa o outro. Distinção que, aliás, não tem de fato grande importância na maioria das vezes. No entanto, é curioso notar que o chamado cinema educativo, em geral, não passa de simples cinema de instrução. Porque o verdadeiro educativo é o outro. É o grande cinema de espetáculo, o cinema da vida integral. Educação e principalmente ginástica do sentimento. Aquisição de hábitos e costumes de moralidade, de higiene, de sociabilidade, de trabalho e até mesmo de vadiação. Tem de resultar do atrito diário da personalidade com a família e com o povo. A instrução dirige-se principalmente à inteligência. O indivíduo pode instruir-se sozinho, mas não pode se educar senão em sociedade. O bom senso irônico do povo marcou espontaneamente a situação do instruído deseducado quando se riu do ferreiro que usa espeto de pau. São, pois, muito grandes as responsabilidades do cinema de grande espetáculo. Enfim, isso é como era definido o cinema educativo segundo o fundador do INSE. E acho que a gente inconscientemente já tomava esse exemplo, no caso não conhecia esse texto quando a gente estava trabalhando nesses filmes, né? Qual que é o texto? Então, tá no próprio, mencionado pelo próprio Mauro no Cena Muda. Que ele usa para diferenciar o cinema científico puramente do cinema educativo, né? E como tem esse sentido de aventura mesmo que a gente estava buscando, vamos dizer, quando ele disse ginástica do sentimento, cinema de espetáculo, isso é cinema educativo, né? Você ter uma imersão e um engajamento muito maior com a realidade, com a história das coisas, com aquilo que você deseja aprender do que simplesmente uma didática superficial, né? Completamente isso, Paulo, porque ali no próprio Roma Morte, esse caminho, essa descoberta das coisas é essencialmente uma educação, né? Você tá lá tentando descobrir várias coisas e caminhando e entrando em buracos e saindo, sei lá, se transformando, gato virando savela e coisa do tipo. Isso é o próprio movimento das câmeras, enfim, esse anseio por descobrir imagens e ver o que acontece, descobrir formas. Isso é essencialmente parte de educação, né? Isso é você aprender alguma coisa, você ter essa transformação do filme que a gente, enfim, dessas imagens num produto final. O Savela usou uma palavra muito boa, que é cristalizar, né? Como se tudo aquilo fosse cristalizado nesse filme. Enfim, que toma de fato uma outra forma e às vezes até tem um outro significado, mas carrega tudo aquilo. Você ter a tua percepção de mundo e a tua descoberta completamente comprensada e misturada e triturada e destruída e transformada em outra coisa, isso é essencialmente um processo de educação, assim, em tudo, né? Claramente, isso é educação. Acho que não existe muita discussão. É você se abrir para o mundo e deixar ele te fuder e te maravilhar de tudo que é jeito. E até essa entrega em sociedade, que é comentado pelo Roquete Pinto, diz que você pode instruir-se sozinho, mas se educar só em sociedade. Você falou da relação de amizade, tanto que é retratada no filme, como todo o próprio processo meio fora de controle para cada um que está participando. Um pouco da não autoria desse filme faz parte disso, que é uma troca constante e até mesmo de improviso um em cima do outro, né? Sim. E isso é um processo de educação para todo mundo no seu próprio trabalho, né? Que tem o lado do atrito da realidade, né? Tem um atrito que você tem que ter com a realidade e tem uma certa mentalidade que você tem que ter para isso. No caso, eu acho que o Pedrinho falou muito bem que
o Pedrinho foi para ter contato com a realidade da Itália, com a sua JVC, com o cinema na cabeça, sabe? De certa forma, o lema do Pedrinho seria a JVC na mão e o cinema na cabeça. E daí o que resultou? Matéria-prima do Roma Morte. Mas é que o cinema na cabeça não é também essa coisa morta, entendeu? É cinema justamente como parte fundamental de tudo. Sim, é exatamente o que eu tô falando, mas é exatamente isso. Sim, exatamente isso. Exatamente então, eu fico feliz de ter aquele plano da revista Cinema com a Ingrid Bergman na capa, porque, enfim, cara, é uma coisa às vezes um pouco óbvia, assim, mas também não tem essa, não é essa pompa do cinema, o cinema como, enfim, como eu vim aqui pensando em fazer um filme, e às vezes você faz isso pensando, enfim, ignorando completamente a realidade e pensando só como é que aquilo fica numa câmera. Mas é outra coisa, é a junção completa das coisas, o cinema convida, esse tipo de coisa que se confunde completamente. Você falou do Herzog, eu acho que tem isso direto, o próprio negócio, a ideia do espetáculo, enfim, acho que tá tudo nessa mesma caixa aí. É genial que aquela revista é uma revista publicada na década de 50, né? Ela, de fato, da época em que a Bergman lançou com o Rossellini os filmes que eles fizeram juntos. E esse filme do Rossellini, esse cinema do Rossellini com a Bergman, informa completamente esse tipo de atitude, né? De construir tudo que a gente está falando. E mais, assim, a gente foi numa cidade mítica por excelência, né? Há várias camadas ali. Tem as ruínas do Império Romano, toda a história ocidental embutida nessas imagens de destruição, ao lado do turismo, né? Tem a Roma Papal, com todos os seus prédios barrocos e espalhafatosos, e tem a Roma do cinema, que a gente também perdeu. A gente chegou tarde nessa também, né? Tem a Roma dos anos 50, a Roma do cinema, de onde veio aquela revista, né? Que a gente achou no mercado de pulgas lá. Esse cinema que fervilhante em Roma até meados dos 70, da década de 70, que está incluída e ninguém vai perceber isso, só a gente mesmo sabe, porque, enfim, só se o filme fizesse um movimento que não combina com ele, mas dessa revista da Bergman faz a sobreposição com um lugar muito especial, para além de ser que ali uma muretinha, né, com o arco, acho que é arco de Sétimo Severo, ou qualquer coisa assim, ali bem no centro dos foros imperiais, ali era o centro do império mesmo, né, naquelas ruínas, e naquela muretinha lá embaixo tem uma escada e tem uma fita proibindo a entrada. Tudo bem, a fita tem certa simbologia de coisa barrada, né? Ela ajuda muito secundariamente ao sentido ao lado morte, né? Ao lado esquivo do filme, assim. Mas o que aquela fita tá barrando, e que é tão importante para mim, e que infelizmente não dá para a maioria das pessoas que tá vendo perceber, é que o que ela tá barrando é a cena do encontro, foi ali que foi gravada a cena do encontro entre a Hepburn e o Gregory Peck no filme do Roman Holiday. Sim. O filme que se passa em Roma, e é justamente naquele lugar que só um cinéfilo muito louco vai reconhecer, né, como sendo a cena, porque até a gente demorou um pouco para entender exatamente a geografia ali, para entender que é ali mesmo. Aquele lugar mítico para o cinema, tá barrado pela fitinha, a gente não pode chegar perto, e dentro do filme Roma Morte, em sobreposição com a capa da Ingrid Bergman. E isso, além de tudo, junto com a citação que o Christopher colocou do Umberto Boccioni, né, dos diários do Umberto Boccioni, o escultor e pintor futurista, que diz que a Itália, já no começo do século XX, não tinha futuro, né? Tudo já tinha se passado, e justamente o que faltava se passar na Itália era uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa, né? A coisa muito ruim era o fascismo, a guerra toda que aconteceu ali, e a boa era o cinema. E o cinema vem com o rosto da Bergman. Enfim, aí já é super interpretar demais, porque realmente não dá para reconhecer com facilidade que ali é o... Mas, enfim, todas essas coisas estão dentro do filme como estruturas cambiantes, estão ali. Eu acho só engraçado que você comentou da escadinha, porque, enfim, a fita realmente, ela pra gente dá a impressão que... E na hora ali, filmando também, eu fiquei muito puto, eu não gosto de ser... E tinha muito disso, em Roma tinha espaços que eram inacessíveis, né, que você não podia entrar. Tipo, esse andar você não pode ir, esse cantinho aqui você não pode entrar. Eu ficava puto. Era uma vontade muito grande de entrar e descobrir, né? Então a fita ali tá meio que bloqueando também esse descobrimento que a gente tava falando, né? A educação, no caso. Mas é engraçado, porque daí o que acontece? A gente filma ali da distância
E justamente, a escadinha, quando o Palu me falou desse plano, ele falou que ele lembrou da escada do Exorcista. E daí eu fico pensando, tipo, tá, beleza, e agora? Qual que é essa relação aí da escada à distância, a gente não tem acesso à educação, é justamente um dos filmes mais, enfim, mais do demônio que tem. Que é isso? Que relação interessante Mas essa. a escada no final do Exorcista é o padre olhando tanto pra morte do amigo dele quanto pro sacrifício pra salvar a vida da menina, né? Então ali tem, ao mesmo tempo, é um símbolo de morte e um símbolo de renovação, mas aquela escada é um negócio completamente perturbador, aquela imagem. Pra mim não sai da cabeça, tanto não sai que eu olhei pro plano e pensei primeiro na escada do Exorcista. Então, não, pois é, eu concordo com o Savela que é um pouco interpretar demais, assim. Eu acho que talvez até, não é nem um pouco, acho que é bastante interpretar demais, mas tem isso, entendeu? Tipo, é engraçado. Cara, porque Perceber é como isso uma coisa acontece. de imagem que traz memória, assim. O filme Sim. inteiro, pra mim, é feito de imagens que me trazem memórias, inclusive de outros filmes, especialmente, que é como a É. gente acessa Roma, especialmente, Sim. não só. Pois é, exatamente. Roma já tá tanto no imaginário de tanta gente que gosta de cinema. E enfim, né? Você não precisa interpretar diretamente nas imagens. Você pode intuir, talvez até do geral, da forma como elas estão articuladas. E até da escolha das imagens, você consegue intuir pelo menos um pouco disso, né? Acho que você nem precisa super interpretar. Muita coisa que vocês falaram meio que dá pra sentir em algum nível. Aquela linha amarela, especialmente, não me lembro exatamente ao não acesse, mas especialmente ao não acesse porque aqui houve um crime, né? É assim que funciona no cinema. É, sim. É sempre Verdade. você cercando a cena do crime, né? Então, e também, assim, tipo, falando de ideais perdidos, assim, o Savella falou da questão do fascismo, guerra e reinvenção pelo cinema, né? O Boccioni tá falando que teme que a Itália vire só, né, um pensamento do próprio passado e tal, e não, né, e não vá para frente, né? Seja a morte de Roma como sonho nacional, sonho imperial, até ali no fascismo vai tentar se realizar isso. Vai ter o terror da guerra. E depois a gente vai ver no cinema que realmente teve não só a tentativa de mergulhar no passado, como articular um futuro, né? É um cinema muito engajado também com o seu tempo, que é o que mais fascina no cinema da Itália do período dos anos pós-guerra ali, é o quanto ele consegue fazer uma viagem no tempo absurda, ao mesmo tempo que a gente tá sempre olhando pro presente. E enfim, pra mim assim tem toda essa coisa, inclusive do Savella como o vermelho, a morte vermelha ali, eu até coloco uma brincadeira no meio do filme, quando ele aparece, mas ele indo na Fondazione Comunista, quando ele olha pro leão, pra mim não é apenas um leão, pra mim me lembra também o leão do Eisenstein, quando, né, é o leão da revolta no Potemkin. Eu vou discorrer um pouco, talvez seja um pouquinho longo, mas eu acho que meio que vai abraçar tudo que vocês falaram. Antes, bom dia, boa tarde, boa noite aqui no Sintoniza, boa noite aos meus amigos. Infelizmente, ainda por meio digital, né? Espero que futuramente voltemos a nos encontrar presencialmente pelas pastelarias espiritual da vida de Curitiba, principalmente. Então, o cinema experimental, assim, a gente está tratando bem superficialmente, né? Por causa do Roma Morte. E eu acho engraçado como o Roma Morte ele renasceu, assim, pra mim, justamente numa dificuldade que eu tenho com o cinema experimental. Assim, não tem muito saco, assim, é um cinema que, ou pra mim ele tem que ser parte de uma narrativa maior, eu consigo ter mais atenção a ele enquanto esses insertos, assim, do filme, do que necessariamente como um filme só. E foi engraçado com o Roma Morte, porque ele renasceu, assim, pra mim, vendo o Travel Songs, que é uma compilação de curtas de viagens também, do Jonas Mekas. E eu vendo, eu falei, cacete, me lembra alguma coisa, né? Logo na hora me veio Roma Morte, essa questão de estar viajando e estar filmando as coisas, um trem em movimento, a cidade, as pessoas, enfim. E é bizarro como cresceu o filme, assim. Roma Morte eu tinha um carinho muito pelos amigos também, mas pelas compilações de imagens, mas era meio que um vazio, assim, pra mim, de justamente por essa relação com o cinema experimental. E, putz, e vai desde os grandes nomes, assim, o Braga, o Anger, enfim, nomes do cinema tanto dos Estados Unidos como de fora. E, puta, como cresceu, assim, depois de ter esse meio descaso, assim, com Travel Songs, daí eu fui rever o Roma Morte e falei, pô, caralho, grande filme, né? E daí eu fui rever de volta Travel Songs, que eu tinha visto a primeira, assim, meio que no mesmo dia, assim, questão de minutos. E, porra, como cresceu, assim, esse filme do Mekas, revendo ele logo após ter visto o Roma Morte. E é muito engraçado que também parte dessa questão que o Paulo trouxe do Roquete Pinto, porque é bem isso, né? Se fosse qualquer manezão, uma pessoa que às vezes tem outras referências, assim, não sairia isso, assim, dessa forma, porque muito da grandiosidade desses filmes, tanto do
Roma Morte, e principalmente citando os filmes do Savella, que eu até, logo depois que eu fui rever o Roma Morte, fui atrás do Paulo pra ver se era o Savella mesmo que tinha dirigido. E o Savella, ele é um autor, mas de outra maneira, assim. E porque me lembra muito o cinema do Savella mesmo, né? O Savella, essa experimentação, essa fantasia, e é muito bonito, assim. Também já respondendo a questão que o Zé trouxe do que é o filme pra gente, eu vou muito na pira do Bira, que é um cinema muito despretensioso, mas não despretensioso gratuitamente, ele é um despretensioso que funciona ali, porque justamente tem essa educação no olhar, tem esse referencial ao cinema. Por mais que sejam feitas de maneira despretensiosa, ou tem formal algum vício no olhar do Pedrinho, um vício na montagem do Palu, e não é gratuito, vem de todo esse cinema que eles acompanham, desde um Jesus Franco, até mesmo um Mecas, e enfim, das referências de cada um, só para não perder o filme mais ou menos. Para mim, o cinema do Savella justamente me trouxe essa questão, porque eu vejo uma inocência, assim, mas essa coisa da criança, assim, de ver a brincadeira na imagem, principalmente assim, no Feitiço no Parque, no Coisas de Cabeceira, no Anas 2 Babilônia, dessa descoberta das imagens, assim, essa alegria, essa jovialidade, que é o que me atrai bastante, assim, o que me fez querer participar dessa conversa sobre o Roma Morte. E para mim é isso que o Roma Morte é, essa coisa dos amigos que vão lá, filmam e passam para um terceiro amigo que tem essa conciliação dos olhares, do pensar no cinema, dessa educação em sociedade entre nós, os amigos, que casa bem, assim, talvez se fosse outra pessoa montando não funcionasse, se fosse o Pedrinho ou o próprio Savella montando não funcionasse, se não fosse por esse terceiro olhar do Paulo. Mas agora tentando trazer uma questão para os amigos, principalmente para os mais envolvidos, pensando assim em cinema experimental, mas por essa minha dificuldade, assim, de lidar com o cinema, principalmente os mais abstratos, o cinema experimental ele só existe assim enquanto uma precariedade, eu não sei, pensando que vocês fizeram um filme com a JVC, o próprio Bira tem o... Putz, como é que é o nome do filme mesmo, Bira? Eu tava com ele aqui na ponta da língua, mas eu esqueci que você fez pro Super 8. Me tenham enquanto existo. Isso mesmo. Essa precariedade, o cinema experimental ele existe muito enquanto dessa precariedade ou é uma coisa à parte? Você acha que se você tivesse com não é uma câmera mais modesta, mas ainda assim níveis acima de uma JVC como uma T3i, eu tenho uma plena convicção de que não sairia o filme do mesmo jeito, né? Um outro nível de experimentação, assim, quando eu queria fazer um cinema experimental com 100 mil reais, uma Alexa e um pessoal punheteiro por direção de fotografia, não vai ser a mesma coisa. Tanto é que esses olhares são tão mais viciados e tão mais dependentes que se pega esse pessoal mais punheteiro da fotografia, eles nunca vão conseguir fazer algo com isso porque eles estão com outro tipo de vício. Otto, é interessante você falar isso, porque o que acontece, né? Teve uma época que tinha no YouTube uma entrevista do Júlio Bressani lá como que é? No Museu da Imagem e Som. E aí ele falando de quando ele brigou com o Glauber, que o Glauber tava fazendo um filme lá e pegou não sei quanto da Embrafilme, não vou me lembrar agora o nome. E aí numa conversa com o Bressani falou que ia voltar pro Brasil e ia fazer 2 filmes no mesmo ano. Então, é onde que eu quero chegar com isso? Eu não sei, eu sou um pouco mais radical quanto a isso, do que vai além do experimental, do que pode ser experimental. Porque se você vê mesmo um Argila do Humberto Mauro, ele é experimental nesse sentido. Nesse sentido do provisório, nesse sentido do precário, nesse sentido de um terceiro mundo, nesse sentido de uma própria antropofagia dos meios, né? E aí o que acontece? Voltando para o Roma Morte. É uma das coisas mais tristes que tem. Por que o cinema contemporâneo ele é tão banalizado, ele é tão vulgar? Porque ele é feito por gente cega. E cego, não o cego natural, porque o cego natural tem virtude, tem outros sentidos, é mais apurado. É o cego totalmente assim debilóide. Porque até passando um filme sobre o Dib, né, o Dib Luft, de como que ele se jogava com a câmera, como que ele tinha esse contato com a câmera. E eu mesmo assistindo um filme do Carlão, ou mesmo, sabe, do Aloysio Raulino, onde você vê essa relação com a câmera. Aonde que chegamos? Se é um fotógrafo, o fotógrafo contemporâneo hoje, que está aí no cinema, que faz cinema e é o fotógrafo e não sei o que, ele jamais faria um filme como esse. Só um adendo, Bira.
Eu acho que esse pessoal, eles não fazem cinema, né? O que eles fazem, o que a gente vê hoje em dia muito no set, assim, eles fazem portfólio. Eles vão para um outro caminho. E você disse uma frase em algum encontro do Late Rabo, para quem não conhece, procure no YouTube. É uma série de entrevistas, conversas com poetas e poetisas. Você disse alguma frase que nem você falou, o pior cego não é aquele que não enxerga. Putz, não sei se você consegue me lembrar agora. Cara, se eu falei alguma nesse sentido, eu acho que foi naquela que o pior cego é aquele que não se vê, né? É aquele que não, ele não sabe se olhar no espelho. Porque você não sabendo se olhar no espelho, você jamais vai ter o cinema verdade, jamais você vai dar pulos vertovianos na terra do Pasolini. Então, o que que acontece? É de como aí entra uma importância desse filme, dessa relação desses filmes, onde, pensando, né, o próprio Bressani, um cineasta aí mais na borda do espetáculo, fazendo um filme trazendo essa relação do pathos, essa relação onde o cinema realmente adquire pulsão, sabe? E ainda mais para um olhar, porque tudo bem, Garibaldi fez lá e veio aqui. Mas qual que é a nossa relação, né, desse desfecho ocidental? É o riso, é o riso. De novo voltamos no amor-humor. E amor-humor, aí chegar na relação da amizade, né? Jorge Agamben fala que a amizade é saber dividir o mesmo pasto. Vocês, Savela, Pedrinho, Palu, todos os envolvidos, além de saberem dividir o pasto, souberam dividir o passo. Novamente o voo. Isso é importantíssimo, essa relação transcendental, né, de fazer evoar a felicidade sobre o fim da matéria, sobre o fim da história pedrificada. Qual o sentido do historiador? É uma criança que ela mal sabe que é historiador. Então é justamente um ponto onde abordamos, onde passamos, dançamos com a relação de um desfecho ocidental, mas também traz em si, um fantasma, abençoado. É a pombagira que vai chegar ali na encruzilhada e vai dar o rodopio, porque justamente vai fugir de todo um colosso contemporâneo, onde filmar se tornou produtor, se tornou fotógrafo, aí o produtor não sabe contar, o fotógrafo não sabe olhar, o rapaz do som não sabe ouvir e o diretor não sabe cagar. Aí entramos naquele loop infinito, entendeu? Então, quando chega esse filme, e aí entra uma outra relação que eu jogo assim, eu gosto de fofoca e eu acho que todo filho da puta tem que gostar, no mínimo um pouco de fofoca, senão não aprende a voar. O que que acontece? Eu lembro de vocês falarem em comentário, eu acho que foi até o Palu, que mandaram pro Olhar de Cinema e não deu certo, e que tal, não sei o quê. Meu Deus do céu, jamais uma coordenação tão pasteurizada, mas tão derretida no óleo gordurento, como que vai ver, como que vai se deparar com isso? Pérolas aos porcos se tornam, né, micróbios. Então, justamente isso, um poder constelar e, na minha concepção de cinema, o cinema aqui, aí voltando, né, o ponto de partida. Não adianta fugir dessa precariedade, querer fazer Bacurau de não sei quantos milhões, ator estrangeiro, isso daqui não sei o que, mas eu vou divulgar na Globo Filmes, mas não sei o que, não sei o que. Não, ele já é 99% certo para dar errado. Porque realmente voltamos aos dois filmes do Bressani, voltamos ao Roma Morte, voltamos ao Asilo, e olha o bonito disso tudo, né? Você pegar o último filme do Zé, tem toda a relação clássica, tem toda uma relação do gênero, tem todo um cuidado, mas não deixa de novo de ser experimental, de saber usar o precário. Precisou de 2 milhões, 200 milhões, uma atriz que vem lá do Canadá porque fala bonjour com um biquinho mais atraente? Não. Então isso é um olhar essencial. E aí chega num ponto, eu acho que é o extraordinário, porque nessa balança entra o produtor independente, o que nós tanto falamos, né, do Humberto Mauro, de ter essa independência. E aí, quando junta independência e amizade,
junta poesia, poesia junta filme, filme é fantasma, aí é todo esse reboliço mesmo, mas eu acho que é justamente essas coisas que você falou do precário. Desculpa ter me alongado. Otto, posso entrar aqui? Vocês deixam eu entrar na questão? Por favor, entra com jeitinho, vamos lá. Ah, com muito amor, Otto, como sempre. Não, o que você falou do precário, eu sou meio contra ver as coisas em termos de precariedade e coisa, né? A gente tem o Pedrinho falou de milagre, que é uma palavra meio banalizada, precariedade também, e principalmente o elogio da precariedade. Não porque não exista precariedade, não porque não exista limitação de recursos ou falta de recursos, porque eles existem, mas a questão que você está falando é que eu acho que ser experimental, ou ser bom cinema ou não, ou até simplesmente só para ficar no experimental, não tem relação direta com precariedade. Tanto que existem filmes experimentais caríssimos. Ninguém duvida que Encoraçado Potemkin e Outubro são filmes experimentais. Eles estão na tradição que inspirou a vanguarda americana e tudo mais. Não são filmes nem um pouco precários. Nem Outubro, nem Encoraçado Potemkin são, por exemplo. Ninguém duvida que são filmes experimentais. Para não falar outro exemplo, você pode até ir em Intolerância. Intolerância você pode fazer o caso que é um filme experimental e é um filme experimental caríssimo, sabe? Ninguém duvida que tem um grau de experimentalismo gigantesco, um grau de risco experimental enorme numa Intolerância do Griffith, sabe? Mas sim. Eu entendo. Questão... Não, mas calma, só para concluir, é que o ponto, acho que tem no cinema experimental, e eu acho que tem em todo bom cinema. O que eu vou falar não se aplica só ao cinema experimental, mas ao bom cinema em geral. Que é você não vê os recursos que você tem com precários. Eu acho que isso é o mais fundamental. Eu não acho que o Pedrinho vê a sua JVC como algo precário, sabe? Meramente algo precário. Ele vê como aquilo que ele tem à mão e tira o melhor disso. Eu acho que isso é que é a cruz da questão. Essa que é a questão que faz o bom cinema experimental, o bom cinema comercial, o bom cinema em qualquer nível. Que é quaisquer recursos que você tenha, podendo fazer o filme, tendo a capacidade de fazer, você vai fazer e vai tirar o melhor disso. E você vai, inclusive, se adaptar às condições vigentes e aos equipamentos vigentes. Essa é a história do cinema experimental e a história do bom cinema em geral. Se você tem um mega orçamento, você vai tirar o melhor disso. Se você não tem isso, você vai buscar um outro modo de produção. Por exemplo, a Maya Deren, ela nunca considerou as suas condições de produção precárias. Ela, ao contrário, ela considerava que era um outro modo de produção, que era o amadorismo. Ela defendia o amadorismo, sabe? Que é lá onde está a verdadeira liberdade quando você trabalha, sabe? E daí você tem ganhos. Quando você começa a ver que não é precariedade, é o que você tem, você começa a ver o que você tem de ganhos. Por exemplo, Maya Deren tem um texto dela defendendo a ideia de um cinema experimental amador em que ela fala: dinheiro nenhum no mundo vai comprar a sua liberdade. E num modo de produção, digamos, amadorístico, que era o que ela defendia, você teria muito mais liberdade de ação do que você teria com todo o dinheiro do mundo. Porque dinheiro e recursos implicam compromissos que talvez você não queira assumir. Então eu acho que a gente tem que ver muito mais por esse lado. Não é que eu queira te corrigir ou coisa assim, porque realmente boa parte do cinema experimental que existe é precário. Mas eu acho que é assim, é você aceitar o que você tem. Para mim, o Pedrinho aceitar que ele tem uma JVC e amar o que ele tem, independente de tudo, é o começo de tudo. Só que aqui tá um detalhe, Zé. Você não concorda que um americano lá com a JVC é um olhar e o Pedrinho aqui é um outro olhar sobre essa JVC? Não, sim, claro. Porque, assim, isso é óbvio, mas isso é óbvio. Isso aí vai ter com qualquer equipamento. Não existe o olhar individual, não existe o olhar, não existe o olhar isso aí do olhar da câmera, enfim, nesse sentido é. Não, porque assim, é justamente isso daí quando eu entendo, precário é uma palavra banalizada mesmo. Mas eu penso que é um modo de dizer assim. Por exemplo, vou resumir numa pergunta para você. Você acredita que algum filme bom ainda possa ser feito com uma superprodução aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil, provavelmente não. Se bem que até que apareça alguém suficientemente bom para fazer, cara. Eu não tenho lâmpada mágica para prever, mas eu acho que não, porque boa parte do esquema de produção grande no Brasil é viciado. Mas é que tá, o problema é o vício. Não é a quantidade de recurso. O problema é o vício. Você dá a mesma quantidade de recurso para outra pessoa, não tem o vício. Se você der a JVC do Pedrinho para alguém, isso vale para precariedade, entre aspas, também, né? Você dá a JVC do Pedrinho para qualquer outra pessoa, ele vai começar a fazer umas loucuras aí, brincar aí, colocar no YouTube, tirar uma onda e fazer alguma bobagem, sabe? Ou jogar fora e nem usar. Então isso vale para grande quantidade de dinheiro, vale para pouco. O problema do cinema brasileiro é muito dinheiro, incrivelmente mal gasto. Mas por quê? Porque os olhares são viciados, os modos de produção são viciados. De novo, a discussão que eu citei da Maya Deren, né? Você tem modos de produção adaptados àquilo que você tem. No cinema brasileiro, nós temos modos de produção que superestimam
o dinheiro e subestimam a realidade brasileira e o talento das pessoas envolvidas. Mas, assim, subestima enormemente. Inclusive, eu acho que essa relação, sem continuar a relação do precário, ela é muito pior porque ela vai além da matéria. Ela é metafísica. É justamente isso que você falou do vício. É algo que é uma aura mesmo, como se fosse uma assombração ali. Deixa eu falar um negócio do precário, nem vi como uma correção nem nada, Zé. E também se fosse, pô, a gente tá em casa, caralho. É muito mais, que nem você falou, era mais esse o ponto que eu queria trazer mesmo, da ferramenta à disposição e essa precariedade, entre tantas aspas que eu quis dizer, não é necessariamente uma precariedade de equipamento, é o saber usar o que tem à mão. O Pedrinho, ele sabe usar o que ele tem à mão. A gente, pô, quantas vezes a gente já fez brincadeira na CNTV ou na vida mesmo de pegar um celular e ficar filmando de N maneiras, sabe? Tirar daquilo mínimo ou daquilo máximo o melhor dentro do que você tem ali de repertório, de visão e tudo mais. E realmente, assim, isso que o Bira trouxe hoje em dia, o cinema brasileiro, dificilmente alguém consegue trazer. Sim, Otto, você falou perfeitamente. A questão do precário é mais uma treta minha, mas você falou perfeitamente. E no caso, você está falando simplesmente de um método altamente artesanal de produção, né? Que é, sei lá, o cinema artesanal feito num método completamente artesanal. Por isso que eu falo, quando o Pedrinho é artesão da JVC, eu não tô brincando, porque é parte do modo de produção de como um filme como Roma Morte foi feito, sabe? E eu acho que é isso, cara, é tirar o melhor do proveito da ferramenta e do modo de produção, e é o que Roma Morte é. O Palô, eu creio que vai concordar, o Pedrinho, eu suponho também, mas enfim, eu acho que é isso, Savela. Polícia tá vindo aí prender nós, é isso? Eu só ia dizer que eu acho que definir o que é experimental é sempre um desafio, né? Seja para o Lucas Batista, que está dando agora o curso sobre as vanguardas americanas, seja para a gente que vai dar um curso também sobre as constelações do cinema brasileiro, cujo primeiro texto trabalhado é do Bressani, né? Se chama O Experimental no Cinema Nacional. Mas o que é esse experimental, assim, né? É uma coisa difícil de... Um outro lado que eu queria acrescentar é que, de certo, o experimental também é aquele tipo de cinema que não tem nenhum compromisso com o dinheiro, né? Você acha que não dá pra fazer cinema experimental com dinheiro? Não, nenhum compromisso. Por exemplo, o Griffith empreendeu a loucura dele com Intolerância sem saber o que ia acontecer, né? Se ia ser um fracasso retumbante. Ele foi visionariamente, né? Mas se for para perder dinheiro, que perca, né? Não há compromisso com o lucro. Eu concordo, Savela, tem talvez menos compromisso com o dinheiro. No caso da Maya Deren, por exemplo, que eu mencionei agora, ela leva ao extremo, né? Ao ponto de defender o amadorismo como a liberdade última. Enfim, de qualquer forma, meu ponto é que se você se preocupa com o dinheiro ou não, você vai ter que fazer o melhor uso do que quer que você tenha à mão, assim. O meu único ponto é esse. A precariedade, vamos dizer, melhor que precariedade é austeridade mesmo. Não usar essa precariedade como uma condição imposta, mas uma escolha. Porque aí tá o exemplo do Bressani, que o Bira trouxe também. Foi feita a pergunta aqui, né? Pro Zé responder se era possível que algum cineasta brasileiro com muito dinheiro fosse fazer um grande filme hoje. Eu imagino que o Bressani, com muito dinheiro, fosse capaz de fazer um grande filme. Ele queria filmar o Cleópatra no Egito. Mas ele filmou no Rio de Janeiro mesmo e fez uma obra-prima, assim, fez talvez o melhor filme brasileiro dos últimos, desse milênio, né? Tinha todo um planejamento de produção grande e, de repente, o recurso é possível isso, e eu vou concentrando e vou descobrindo o essencial. Aí é o seguinte, né? O Kleber Mendonça quer fazer um filme sobre o conflito do seu Brasil do interior puro contra as forças de invasores do norte que querem acabar com o país por dentro e, enfim, conta com a ajuda de sulistas do mal. E nisso ele chama o Udo Kier lá, coitado do Udo Kier, para ser o vilão do filme, né? Faz essa puta coprodução com a França, né? Ele obviamente mora na França, né? E quer tratar do interior do Brasil. E assim, esse cinema magnata tem o Udo Kier, que é um puta ator, apesar da forma que não é aproveitado. Mas nós também temos uma puta estrela no nosso filme internacional, que é o Garibaldi, né? Eu acho, sinceramente, uma figura um tanto mais rica de trabalhar quando eu tenho esse material em mão do que quando eu tenho só o Udo Kier fazendo cara de mal e atirando em, sei lá, na Sônia Braga. Mas aí vai cada um com o seu grande recurso, né? Eu acho que realmente aí você saber usar o seu pouco recurso é saber que o Pedrinho entregou com a JVC dele o maior herói da Itália e o outro fez aquilo que fez. Perfeito, Paulo. Absolutamente perfeito.
só queria concordar com o Zé no que ele falou sobre o uso da JVC mesmo. Daí isso obviamente, é uma opinião muito, muito pessoal, né? Mas já que ele falou sobre, eu acho que é bom só comentar. É justamente isso que você falou, não tem intenção nenhuma em fazer um filme com cara de JVC, porque eu acho que é bonito, porque eu acho que vai ter alguma validação artística, entendeu? Que eu acho que é o grande buraco, assim, provavelmente nessa discussão de algo que pareça alternativo, acho algo que pareça experimental, algo que, enfim, que supostamente insere uma qualidade de arte para aquilo que você está fazendo, sabe? Essa pretensão de arte. Não tem nada disso, essa que é a ideia. Essa câmera era uma câmera da família, aqui era a câmera que eu tinha. Eu nunca soube mexer em câmera também, muito bem, então, tipo, nunca foi de interesse meu pegar uma 5D, pegar uma T3i, esse tipo de câmera que o pessoal tava usando na faculdade. Então, é bem isso, assim, é usar o que você tem em mão, e tem coisas que me deixam meio puto, assim, a JVC, ela não pega bem a ausência de luz, né, ela é muito ruim no escuro, muito ruim, ela não enxerga nada. E isso me incomoda pra caralho. Eu deixei de filmar muitas coisas porque eu não podia, sabe? Coisas que às vezes você tem vontade, mas não consegue porque o equipamento te impede. Isso é ruim também. Mas é uma... Só que daí, por outro lado, eu aprendi a gostar de algumas coisas do JVC. Então, tem coisas, detalhes da imagem dela que eu realmente gosto, que às vezes eu faço questão de ter. Mas foge muito dessa ideia de você partir dessa imagem, assim. Eu acho que não é nem da imagem, mas é dessa vontade de se qualificar com alguma coisa, enfim, do meio alternativo, ou, sei lá, é meio piada, né? Você pensar, eu quero ser marginal, de coisa. Não tem, ninguém, se você chegar lá, voltar ali no tempo, lá na boca, perguntar quem aqui quer ser marginal, sabe? Quem aqui quer estar na merda o tempo inteiro? Quem aqui quer fazer um filme bosta? Quem aqui quer, às vezes a maioria lá vários estavam fazendo cinema, enfim, cinema erótico meio que sem querer, porque era o que tinha. Então, tipo, não é. Isso chega a ser uma piada, assim, sabe? Pô, eu quero ser marginal. Não é isso. É outra coisa. Pedrinho, muito obrigado por trazer a boca. Assim, ó, vamos sair então um pouco do cinema experimental agora que você mencionou, porque eu tava pensando em falar e você leu minha mente, porque, assim, vamos falar de vulgaridade, vamos falar de Davi Cardoso e Renato Aragão, entendeu? Tem uma história que conta o Davi Cardoso, isso aí tá no livro do Nuno Ramos, Cinema e Classes Populares, né, História da Boca do Lixo, em que o Renato Aragão e o Davi Cardoso, os dois gostam muito de contar vantagem, eles gostavam de contar vantagem muito um pro outro, daí o Renato Aragão pergunta pro Davi Cardoso, quanto que fez o teu último filme de bilheteria? Aí o Davi Cardoso diz, fez tanto. Aí o Renato Aragão, não, o meu fez o dobro. Aí o Davi Cardoso pergunta, tá, mas quanto custou o teu? O Renato Aragão fala, tanto. O Davi Cardoso fala, sim, o meu custou 10 vezes menos. Quem ganhou mais? Pense nisso. Eu tava pensando só, tipo, o Pedro e eu estamos lá em Roma, daí a gente pensa, vamos fazer um filme sobre a nossa viagem. E primeira coisa, a gente precisa de uma Alexa e de um drone. Porque. Acabou o filme aí. Não existe filme. Não deu. Porque ficar abaixo do nível do olho da estátua do Garibaldi, né? Se a gente pode amarrar a Alexa no drone e fazer ela filmar de cima. Aí ela já passa em cima do Vaticano também. A gente já faz um episódio do O Mundo Visto de Cima para GNT e fica tudo bem, né? Mas eu tava. A gente aproveita e já manda o drone da Itália pro Brasil, né? Faz essa viagem. Isso, exato. Daí fica tudo certo. Pois é, né? Ou seja, você pode ser Davi Cardoso ou você pode ser Renato Aragão. Uhum. Enfim. Mas o Otto falou uma coisa dos meus filmes também, que tem sim similaridades de procedimento. E uma coisa essencial disso, que eu pensei, é o quão importante é a colaboração. Estar no mesmo passo, como o Bira tão bem colocou, né? Porque, enfim, os meus filmes de ficar procurando, assim, as coisas, né? Descobrindo meio que o caminho, foi importante em todos eles a intervenção do que os outros faziam. Seja a Paula e o Jefferson, seja nos diferentes níveis da atuação, a montagem, as intervenções que o Christopher fez na montagem dos outros dois. Então, eu acho que o Roma Morte é perfeito nesse sentido também, porque é o equilíbrio, né? Entre a colaboração dos três, em que ninguém tem exatamente a dominância, assim, do negócio. Mas estar no mesmo passo, eu achei essa expressão formidável que o Bira colocou ali atrás. Eu acho que tem grandes momentos no filme, assim, que são justamente por essa, de novo, precariedade, mas trazendo nesse ponto que o Zé tanto reforçou antes, são os momentos em que tem, principalmente na cena do cachorro ali, revendo o filme de novo,
que tá o cachorro, daí quando o cachorro vem se aproximando do Pedrinho, não sei se ele se assusta ou que eu meio que a câmera treme, meio que quase cai, dá uma balançada, mas não, continua, e é utilizado, e a cena ela cresce justamente por essas imperfeições, então nessas imperfeições que o dispositivo proporciona e tudo mais, é que cresce ainda mais e se torna mais fascinante ainda todo esse processo do Roma Morte e tudo mais. Justamente essa questão do dispositivo, dessa questão, eu lembrei de um filme que foi passado numa aula, se não me engano, de cinema brasileiro, acho que o Paulo tava na turma. Putz, não lembro o nome do filme aqui, é basicamente uma viagem de férias de família num navio. Não sei se é filmado com uma JVC, mas é com uma câmera mais amadora. Assim, O Pacific? Pacific essa merda. Filme absurdamente dispositivo. bizarro. Sei lá, se fosse qualquer outra pessoa com algum tipo de referência, assim mesmo, de uma educação, tanto ela pelos amigos ou tanto pelos repertórios de cinema que assiste, essa educação no olhar, assim, pô, seria um outro filme, mas ali claramente um cara que se aproveitou, filmou a família do jeito mais banal, colocou isso e começou a circular em festival, sabe-se lá por quê, fazendo as leituras absurdamente profundas, um mar de vazio que é aquele filme lá, enfim, é só justamente essa diferença do como tratar o dispositivo e esse amadorismo entre 1 milhão de aspas, assim, e precariedades. Só fazendo, me justificando ali na cena do cachorro, eu não levei um susto não, cara, mas é curioso. O que aconteceu é que eu tava, acho que dando um zoom ou tentando afastar um pouco a câmera pra encaixar o cachorro melhor, daí eu tava sentado na areia e acabei perdendo o equilíbrio. Mas aconteceu dele, logo depois, assim, o plano é cortado antes do fim, enfim, do fim do Bruto, né? Mas no Bruto ele volta a cabeça pra mim uma hora e ele fica me olhando, e ele olha pra câmera, ele me encara. E tem uma hora que eu tinha certeza que ele ia me morder, ali eu fiquei com medo. Mas a câmera, mas é engraçado, então naquele momento eu não fiquei com medo do cachorro, mas depois eu fiquei, mas não tá no filme. Mas é engraçado porque... Ele não tentou te perseguir depois? Um pouco, depois quando a gente tava andando na areia ele começou a correr um pouco atrás de mim, ele tava tentando morder, eu fiquei meio, ei, sai, cara. Mas é engraçado, porque a câmera te dá um pouco de coragem, mas não é toda, assim, tipo, eu não vou pular num prédio porque eu tô com uma câmera na mão, não vou me deixar o cachorro me morder porque eu tô com uma câmera na mão, mas um pouco de coragem ela te dá, assim, tipo, é o ponto de você deixar ali, pô, nunca vi aquele cachorro antes, mas ele tá vindo na minha direção, bom, beleza, vamos filmar, vamos ver o que dá. É um pouquinho de coragem, ela dá um pouquinho, ela faz você desafiar um pouco as coisas, mas não é tanto assim. E coragem é justamente o que falta num Pacific da vida, assim, porque ali é o exemplo do cara que viu as restrições e não conseguiu transcender nenhuma delas. Ele não consegue ir para um sentido minimamente mais profundo do Então, que a superfície de, vou fotografar a viagem burguesa nesse cruzeiro aqui que nós estamos fazendo e filmar o vazio, é filmar o nada. Então, Paulo, que é o seguinte, eu gosto, foi bom o Otto ter trazido o Pacific, porque o Pacific é o seguinte, o Roma Morte é o anti-Pacific. Assim, o exato oposto. As câmeras que usaram no Pacific provavelmente não são muito melhores nem muito piores do que, em termos técnicos, do que a JVC. Devem estar num nível bastante próximo. É que o Pacific tem aquela coisa do dispositivo, por exemplo, em que, na verdade, não foi o diretor que filmou diretamente. Ele deu para um punhado de passageiros e daí ele montou qualquer coisa que aqueles passageiros filmassem. Mas ele fez por quê? Ele fez com o expresso objetivo de mostrar, olha só a breguice dessa nova classe média consumista que quer entrar em cruzeiro. Em suma, o filme é uma grande piada com as pessoas que ascenderam socialmente naquela época, mais ou menos, governo Lula, e que estavam conseguindo um punhado de luxo. Daí eu vou fazer as pessoas filmarem para dar uma trollada nelas, né? Por isso que o filme é tão vazio, né? Então mostra um monte de gente filmando coisas aleatórias e ele monta da pior forma possível, de tal forma a ridicularizar todo mundo. Essa classe social que, diga-se de passagem, pagou pelo financiamento público que esse filme provavelmente recebeu. Diga-se de passagem, né? O nosso transatlântico favorito é o do filme Socialismo, do Godard. Outro que é o exato oposto. Acho que quanto à definição de experimental no cinema nacional, temos que nos remeter, em algum momento, ao Cinema de Invenção, do Jairo Ferreira. Vamos reler esse livro e descobrir um pouco o que é, como é que dá para falar de cinema experimental no Brasil. Hoje em dia, de cinema experimental no Brasil é o que? Paula Gaetan? Eu nunca vi nada dela, mas eu lembro que sempre tem alguma coisa sobre, sempre sobre Júlio ela, Bressani, hoje em dia. ponto. Não, sim, tem o Júlio Bressani, mas eu não coloquei o Bressani porque é outra coisa, mas é que sempre quando falam parece que só existe a Paula Gaetan. O Rosenberg, eu Tem a acho Paula que Negri tem bastante também. experimental antes dele falecer também. Os remanescentes daquela época, né? Dos anos 70. Eu vou só encerrar de minha parte, os filmes que eu falei aqui do Eduardo Savella estão todos no canal do Asilo Febril, só lá no YouTube. Não todos, acho que Feitiço no Parque ainda não tá lá, né? Então não sei se é um trabalho que vai ser feito futuramente, mas o Coisas de Cabeceira, o Nós Dois Babilônia,
Pinga Seca, que não foi citado, entre outros, estão todos lá. E os outros episódios do Soberanos também pode acompanhar. Tanto na bio do Instagram, na página do Cineclube Soberano, e nos canais do YouTube. Nós vamos lançar no canal do Asilo também umas coisas novas aí do Birão que são foda. Obrigado pelo convite, até mais, espero que logo pessoalmente.